E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Vamos conversar um pouco aqui sobre, né, esse momento atual que estamos vivendo, né? Um grande desafio sobreviver, né, a esses tempos. Discussões, né, políticas, discussões, né, religiosas, questão, né, da sociedade, crise que parece que não termina nunca, né? E muitas pessoas, né, querem culpar os religiosos, né? Querem culpar Deus. Vem aquele problema, né? Deus existe mesmo ou não? Então, seria melhor, né, acreditar que Deus não existe, porque já que ele não resolve, né, a questão. Então não é a questão se Deus existe ou não. É uma questão de que seria melhor que ele não existisse, então, né? Já que não resolve esses problemas. Como se esses problemas fosse culpa de Deus, né? E as coisas não é assim, né? Não é assim. Não é Deus que é o culpado dos nossos erros. Os religiosos, né? As pessoas religiosas em geral, que já é, né, uma coisa também humana, né? Porque Jesus Cristo fundou uma única igreja. Eu sou católico, tá? Então, eu estudo a Sagrada Escritura e a gente vê claramente, sem nenhuma sombra de dúvida, de que Jesus Cristo fundou, né, uma única igreja. E por que existem tantas igrejas? Né? Também tem essa questão também, esse debate religioso. Né? Tantas igrejas, tantas denominações, né, para todos os gostos possíveis. Né? Muitas denominações. E o mau exemplo. Né? O mau exemplo de nós católicos, o mau exemplo dos outros também. Existe sim um mau exemplo. Mas o problema está no mau exemplo e não em Deus, não é verdade? Não está na mensagem. O problema não está na mensagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O problema não está na mensagem dele. O problema está na nossa interpretação errada. Né? Ele fundou uma única igreja. Nós católicos, tem muitos católicos que dão muito mau exemplo? Tem. Os outros irmãos protestantes também, que fundaram as suas próprias igrejas, também não vive coerentemente, também dá muito mau exemplo, dá. A gente vê muito mau exemplo de pastores, a gente vê muitos mau exemplos, né, de padres. Então quer dizer que o problema não está na mensagem do Evangelho, não está na mensagem da Sagrada Escritura, e sim em nós, seres humanos, que faz uma interpretação, né, errada, equivocada. Entenda, né? Por exemplo, toda vez que uma pessoa ligada à religião comete um erro, o culpado é Deus e o nome da religião vem à tona. Ah, tal religioso cometeu tal pecado, cometeu tal falha. E aí, quem paga, né, o pato, quem é? É Deus. É Deus que criou a religião. É Deus, né? Tá entendendo? Por exemplo, agora quando alguém ligado, né, ao esporte, por exemplo, dá um mau exemplo, né? É o nome daquele esportista, é o nome daquele jogador de futebol, é o nome daquele atleta que vai ser queimado, que vai ser sujo, que vai ser, né, condenado pela sociedade, ou é o nome do esporte? Olha, o esporte está causando isso na vida das pessoas. Olha, né, o esporte está causando isso na vida das pessoas. Você já viu alguém condenar o esporte por um erro de um esportista? Condenar o futebol por um erro de um jogador de futebol? E eles também não cometem erro gravíssimo, não dão muito mau exemplo, né? Eu estou falando aqui para gente entender, né? Eu não estou julgando aqui ninguém, eu não estou condenando aqui ninguém, mas eu estou falando aqui nesse vídeo para a gente entender que as pessoas miraram os religiosos, miraram a religião, miraram Deus como, né, o problema da sociedade. Mas será, né, se é isso mesmo? Como eu coloquei aqui o exemplo do esporte, a gente também pode olhar para o lado, né, da medicina. Quantos erros de pessoas ligadas, né, à ciência, de pessoas ligadas, né, à medicina, comete nos laboratórios, nos hospitais, nos postinhos de saúde? Quantas mutilações? E quando acontece uma coisa dessa, é o nome da ciência que as pessoas querem tirar da sociedade? É a ciência que as pessoas querem tirar da sociedade? Ou a pessoa condena, né, aquele médico, ou condena aquele enfermeiro? Lembra um tempo desse, aquele caso de
de um enfermeiro, acho que foi um enfermeiro ou foi um médico, eu não lembro bem, mas você se lembra de que estava abusando de uma mulher durante o parto. Foi preso lá em flagrante. Você não lembra desse caso? Né? O sujeito, né, foi preso lá em flagrante, abusando de uma mulher que estava dando à luz um filho. Uma coisa, né, desumana, monstruosa, de pessoas ligadas, né, à medicina, de um médico, de um enfermeiro. Né? E ninguém se levantou e disse, olha, é a ciência que tem que ser tirada da sociedade, é a ciência que faz mal. Não, foi preso aquele cidadão que cometeu o erro e ponto final, ninguém condenou a ciência. Mas eu digo a você, se fosse um pastor, né, que acontece também, e lamentavelmente acontece com o pastor, acontece com o padre, esse tipo de abuso acontece. Mas quando acontece com eles, por que a repercussão é maior? Por que, né, que o único culpado não é ele? Como foi o caso desse médico, né? Por que o culpado não é ele? E sim a religião. O que é que a religião tem a ver? O que é que a mensagem do evangelho tem a ver? Ele que não interpretou a mensagem do evangelho corretamente. Aquele médico também que cometeu isso, ele também não interpretou corretamente os estudos que eles fez. Né? Que eles estudaram também em cima de uma ética, para não cometer esse tipo de abuso. Mas, repito, mas por que não condenaram a ciência, né? Por causa disso. E sim condenaram o médico. E condena, né? Por quê? Porque fizeram corretamente. Quando a causa não é religiosa, se condena corretamente. Né? Aí a gente condena corretamente. Condena o jogador de futebol por estupro, né? Condena o médico por estupro. Agora, quando chega no religioso, aí a gente quer condenar a religião, quer condenar Deus. Está entendendo, meus irmãos? Quando o problema é de medicina, quando o erro é na área da medicina, o que é que as pessoas fazem? Estudar mais profundamente a medicina. Ao invés de jogar fora a medicina, eles estudam mais ainda. Acontece várias mutilações, né? Quantas vezes você já ouviu falar que a mulher foi ganhar o seu bebezinho lá, a sua criança no hospital, e mutilaram lá ela, ou mutilaram a criança? E, repito, ninguém condena a medicina. Não justifica o erro do padre e nem do pastor. Não justifica, nenhum erro justifica. Mas o que eu quero apontar para vocês aqui é que o alvo, a religião e Deus, está sendo muito atacada, muito questionada, os religiosos. Então é melhor tirar Deus da sociedade. Mas repito, ninguém tenta tirar a ciência da sociedade. Vamos abrir mão da ciência, porque há vários médicos que erram, há vários, né, cientistas que erram. Quantos procedimentos médicos, né, que as pessoas vão fazer, procedimentos estéticos, né, que vão fazer e a gente vê que a pessoa acaba ali sendo mutilada, né, tem a sua vida estragada para sempre. Repito, ninguém condena a medicina, e sim condena o erro médico. Condena o erro médico. Então, né, essa mentalidade que a sociedade precisa enxergar, que o erro não é de Deus, o erro não é da religião, o erro é da interpretação errada. É de um mau exemplo. É isso que é daí onde vem o erro. Então nós temos que condenar o erro para nos aperfeiçoar mais ainda. Por exemplo, né, quando o erro é da área da medicina, um medicamento errado, por exemplo, né, o que é que tem que fazer? Se aperfeiçoar mais ainda para que diminua o erro, né? Aperfeiçoar a ciência, aperfeiçoar os medicamentos para que não mutile as pessoas, para que não mate as pessoas. Então tem que se aperfeiçoar a ciência e não jogar fora. Se acontece esses desleixos, né, esses maus exemplos na área da religião, o que é que nós temos que fazer? Aperfeiçoar a religião. Estudar os textos bíblicos. Tem gente condenando Deus, tem gente condenando a religião, sem nunca ter lido as Sagradas Escrituras. Ou pegado um versículo aqui, outro ali, para condenar Deus e condenar a religião. Mas nunca leu profundamente as Sagradas Escrituras. Entende? Então quer dizer que é essa a mentalidade que a gente tem que ter. Nos aperfeiçoar na religião, nos aperfeiçoar na fé. E não jogar fora. Né? E não jogar fora a religião. E não jogar fora, né? Querer tirar Deus da sociedade. Como se Deus fosse, né, o culpado dessas mazelas. Não. A gente precisa se aperfeiçoar. Um atleta, quando erra,
o esporte não é condenado. As pessoas estão correndo atrás cada vez mais de ter, né, atletas, esportistas, né, cada vez mais melhor, cada vez mais humano. Então é isso também que deve ser feito, né, na área da religião. De não querer condenar a religião, colocar a culpa das mazelas da sociedade na religião, né? Até porque, né, no caso aqui da Igreja Católica, quantas instituições essa igreja não tem no mundo afora? Quanta caridade ela não faz? Quantas pessoas ela não ajuda? Qual governante de qual país quer assumir as obras de caridade da igreja? A obra de evangelização? Então, meus irmãos, a gente não pode chegar, né, simplesmente e querer condenar, né, a religião, querer condenar a igreja, sem fazer essa profunda análise, né? Pelas obras vos conhecereis. Então você vê aí mundo afora, né, as obras de caridade, né, da Igreja Católica, que é gigantesca. As universidades, os hospitais, né, que a Igreja Católica mantém. As fazendas da esperança, de recuperação das pessoas, da vida das pessoas. Então, quando você vê alguém querendo colocar a culpa nos religiosos, como se o culpado fosse os religiosos, a pessoa está, né, sendo ali perturbada com uma carga afetiva muito grande, né, com uma carga afetiva muito grande. Está revoltado com alguma coisa. Beleza, meus irmãos? Então essa é a mensagem que eu deixo nesse vídeo, para que eu e você faça, né, esse análise justo. Por que se condena só os religiosos, só pessoas ligadas à religião quando pecam? Que é lamentável, que é um mau exemplo. Em outras áreas, né, a gente consegue separar o pecador da instituição, né? Mas na fé a gente não consegue fazer isso. Por quê? Por que há isso, né, de querer colocar a culpa do religioso em Deus? É porque ele interpretou errado. Então é uma questão que eu e você precisa meditar profundamente, que é essa questão, né, do problema religioso, que está aí, e para a gente, né, melhorar e aperfeiçoar, né, cada vez mais. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, comente aí o que você achou, deixa aí um joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.